Grissini Palito de Pão, uma autêntica receita italiana aqui no canal, na versão sem glúten e sem leite, para ti poder saborear e nunca mais ter que passar vontade. Tá sentindo isso? Esse palitinho de pão, gente, é uma delícia só. Sequinho, crocante e um sabor, minha gente, que tu vai te apaixonar. Então sejam todos muito bem-vindos, gurias e gurizes, porque essa receita de hoje ela é super gostosa. E eu vou te mostrar como fazer aqueles tradicionais grissines, que são aqueles palitinhos finos e crocantes. Uma receita muito fácil de preparar. Eu quero te mostrar ainda em dois tipos de modelagem. E claro, sempre com o pulo do gato, para te poder deixar a tua receita aí ainda mais gostosa. Bem, o grissini, ele é quase uma massa de pão, tá? Ele vai fermento sim, só que ele é tão prático que a gente não vai precisar deixar fermentar. É isso mesmo. Essa receita ela vai crescer direto no forno. E aqui o pulo do gato para isso acontecer é assar ela em alta temperatura. E ainda é uma receita tão versátil que tu pode saborizar conforme o teu gosto. Só que isso eu vou te contando, nós vamos falando enquanto vamos fazendo a receita. Vamos lá para essa receita super gostosa? Porque esse grissini não tem como tu não gostar dele. Ele fica fino, crocante e ao mesmo tempo um pouquinho macio ali no miolinho dele. Gente, é aquele palitinho que tu vai querer ter sempre na tua casa para te comer de lanche. Então, só saborizar aí com vários ingredientes e eu tenho certeza que tu e a tua família, todo mundo vai gostar. Vamos lá então para essa receita? Então é isso. Olha só o que nós vamos precisar. Apenas um bolzinho. É uma receita tão prática que não vai nem na batedeira, tá? Tu não precisa ter ela. Aqui, a primeira coisa então, ó, eu vou separar o fermento biológico. É o fermento de pão. Vou pegar uma colherinha aqui e vou só adicionar um tantinho da farinha de arroz e um tantinho do leite ou do líquido que tu vai usar na tua receita. Aqui eu só vou misturar, gente, para poder dissolver os grânulos do fermento, tá? Não precisa fazer esponja, não precisa deixar fermentar, nada disso. É só assim mesmo para ajudar a dissolver, hidratar bem os grânulos do fermento e dissolver. Enquanto isso, a gente vai misturando então aqui todos os outros ingredientes, tá? E para isso, nós vamos precisar aqui, ó, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce. Aqui eu tenho farinha de linhaça e eu coloquei aqui também já a goma xantã. Pesei junto para ficar mais fácil de pesar. Tenho aqui também a farinha de feijão branco. Essa aqui sim, tu pode substituir por uma farinha de grão de bico, por exemplo. Tá? Porque nem tudo nessa receita pode substituir, tá, gente? Vou colocar sal. Como é um grissini, é uma receita salgada, a gente coloca o sal. E aqui vai entrar um pouquinho de açúcar, só para ajudar a dar aquela corzinha na nossa receita. Então, os ingredientes secos, né, as farinhas já estão todas aqui, a gente vai misturando. Dá aquela misturada aqui. E aí sim, a gente vai adicionando os líquidos então. Aqui eu vou usar manteiga de coco. Tu pode utilizar banha, manteiga de coco, um óleo de coco ou até óleo, ok? Mas confesso que com a manteiga de coco, com esse saborzinho de manteiga, fica um espetáculo. Vou adicionar os ovos. E eu vou começar mexendo com a colher, mas é inevitável, né, gente? Nós temos que botar a mão na massa. Não tem jeito. Então, enquanto dá que a gente vai misturando com a colher, mas agora sim vamos ter que botar a mão na massa. Vou adicionar aqui fermento. Olha só, ele já está dissolvido, ficou uma pastinha aqui. Dessa forma, né, gente, ajuda a dissolver os grânulos. Isso vai fazer com que o fermento funcione muito melhor na nossa receita. Não deixando aquele grissini ou aquela preparação, então, com aquele gosto forte de fermento. Porque assim ele vai desmanchar todo, vai ficar bem homogêneo e é isso que a gente precisa. E agora a gente vai misturando e acrescentando o leite, bem aos pouquinhos, tá? Pra gente poder acertar, ver aquele tanto que realmente vai ser necessário. E a massa vai ficar bem assim mesmo, tá? Então, eu não cheguei a utilizar todo o leite, sobrou um pouquinho. E não te preocupa, tá? Aqui abaixo do vídeo vai ter o link do blog Receitas que Dão Certo,
Ali tu vai encontrar a receita com toda a descrição, os ingredientes utilizados, o modo de preparo e tudo o que tu precisa para poder fazer essa receita assim, desse jeitinho, bem detalhado para ti, tá? Depois tu clica ali e vai lá pegar a tua receita. Então agora eu vou trazer para a mesa. Aí sim, ó, nós vamos polvilhar a mesa aqui com um pouquinho de farinha. Aí é só trazer para cá, coloca um pouquinho mais. E aí a gente vai dar aquela misturada com um pouco mais de força, né? Para deixar tudo bem homogêneo. E a massa deve ficar nesse ponto aqui, que ela tem que ficar gostosa, não grudando na mesa, mas ainda mesmo assim ó, ficar maleável. É dessa forma que ela tem que ficar. Como nós vamos fazer então em duas modelagens, aqui nós vamos precisar dividir essa massa ao meio. Se tu quiser pesar, fica à vontade. Não há necessidade. Então aqui a gente só vai fazer ao meio, vai dividir ela ao meio. E aí nós vamos trabalhar então com essa massa para a gente fazer na modelagem do palitinho mesmo. Aquele bem gostoso aí. E fica bonito, né? Sem contar, gente, que ele é sequinho, crocante. É maravilhoso para a gente comer. Então vamos lá. Nessa modelagem do palitinho aqui, vamos pegar um rolo. Só vamos abrir a massa. Aqui nós vamos fazer um retângulo. Então a gente vai ajustando ela aqui, ó. Justamente para a gente conseguir deixar ela num retângulo bem parecidinho, né? Um formato aqui bem parecidinho com retângulo. E aqui o importante para essa modelagem aqui, gente, é não deixar a massa muito fininha. Porque como serão palitinhos, aí a gente vai ter aqui uma modelagem aqui em torno de uns 20 centímetros. Ajusta assim para ficar bem quadradinho. E já tá de bom tamanho. Então, dá só uma olhadinha aqui. Nessa espessura aqui. E aí fica fácil, né? Que nós podemos dividir. Tu pode ir cortando em tirinhas direto, ou tu pode dividir ao meio. Aqui é uma modelagem mais tradicional, né? Todo mundo faz desse jeito. Justamente para a gente poder saber ir dividindo e poder saber quantos palitinhos vão dar. E agora sim, a gente vai cortando aqui mais ou menos 1 centímetro. Esse pedacinho que sobra, não te preocupa com ele. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Deu 8 palitinhos e aqui ainda sobrou esse pouquinho. Porque agora nós vamos pegar aqui, ó, cada tirinha dessas, vou botar aqui do ladinho justamente para eu poder mostrar bem no meio da mesa. Tá? Então agora aqui ó, a gente vai só ajustar para poder fazer o palitinho. Fica fácil, né? Assim tu só dá aquela arredondadinha nele. E já tá aqui os nossos palitinhos. Então vamos fazer assim com todos. E aqui então, como sobrou um pouquinho de massa, tu pode vir aqui ó, e cortar todos, deixar eles todos do mesmo tamanho. E aí essa massa aqui, a gente transforma então né, em mais alguns palitinhos. Vai dar aqui uns 2, 3 palitinhos. Agora sim, com os palitinhos já todos prontos, aqui mais um pulo do gato para te poder saborizar. Esse aqui eu vou colocar gergelim, mas tem um truque que eu adoro fazer para poder grudar, colar bem o gergelim aqui. Dá só uma olhadinha. Vou pegar o palitinho, vou pegar o meu gergelim. Aqui eu estou usando o gergelim torradinho, tá? O integral, melhor. Ele é sequinho e fica nessa coloração aqui. E aqui eu também vou pegar mais um detalhe. Usa esse borrifador aqui. Esse aqui vai umedecer os palitinhos, um a um. E aí vai rolar por cima do gergelim. Aqui onde não pegou, a gente coloca de novo. E aí dá aquela roladinha aqui. Ó. Assim vai colar bem o gergelim. Não vai cair, né? Ou vai evitar de cair aqui. Agora sim, eu vou pegar uma forma e aí nós vamos distribuindo todos eles aqui.
não há necessidade da forma estar untada, tá? Vamos só colocando aqui. E aqui, então, eles estão todos aqui na forma. E agora a gente vai modelar o outro com outra modelagem e vamos colocar na forma também. E para fazer, então, a outra modelagem, a gente vai pegar, segundo, né, outro pedacinho de massa, a outra metade que a gente tinha, só dar aquela amarradinha aqui. Então, aqui com essa metade da massa, nós vamos fazer, então, os torcidinhos. Aqui é um pouquinho diferente, só na hora de modelar. Mas aqui a gente inicia da mesma forma. E, claro, a gente pode saborizar, né, de vários jeitos. Então, aqui, eu vou abrir essa massa novamente, da mesma forma que eu fiz com os palitinhos ali. Cuidando para ficar um retângulo. Então aqui ficou um retângulo. Ficou um pouquinho mais fininha que aquela outra massa lá. É bem assim mesmo. Tá? Um pouquinho coisa mais fininha. Aí deixou aqui o retângulo. E aqui eu vou cortar ao contrário. O palitinho a gente cortou assim e esse aqui eu vou cortar assim. Então eu vou cortar tirinhas. Mas antes disso, tá, gente? Tu pode fazer agora, que fica muito mais fácil. Ou claro, se tu já tá fazendo como eu, que já quer cortar logo e colocar na forma, aí depois a gente vai ter que pincelar com uma gema. Então, podemos fazer agora, que daí já fica muito mais prático. Então aqui eu já separei, ó, uma gema. Sabe aquele restinho de leite que sobrou? A gente vai adicionar um pouquinho aqui. Leite vegetal, tá, gente? O leite, tu escolhe aquele que tu quer colocar na tua receita. Eu sempre utilizo os leites vegetais. Aqui eu tô usando um leite de castanha de caju, porque ele é super neutro, então eu adoro fazer. Mas tu pode ficar à vontade e utilizar um leite de amendoim, pode usar um leite de coco, enfim, tá? Fica à vontade, aquele que tu tiver aí na tua casa, que fica mais fácil para te fazer. Aliás, tu vai saborizar com gergelim, usar o leite de gergelim, vai ficar uma delícia também. Aqui eu deixei a gema um pouquinho mais fluida só, e vamos pincelar em toda a nossa massa. Aqui, já colocou. E agora sim, tu vai escolher qual é o sabor que tu quer colocar. Pode continuar utilizando sementes, pode ser uma semente de girassol mais trituradinha, tu pode colocar uma linhaça, um gergelim torrado, um gergelim negro, enfim, pode usar aquele que tu gostar. Pode colocar também só um orégano, é muita sabor que a gente pode colocar. Uma quinoa, quem sabe, também fica ótimo, super crocante. Ou ainda, para quem pode, utilizar um queijo parmesão zero lactose, ou quem sabe aqueles queijos, né, veganos, que aí eles são com sabor de parmesão. Tem algumas marcas que eu adoro, mas eu não encontrei. Então eu vou utilizar o zero lactose mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui. Ou melhor, ficar à vontade, né? Pouquinho ou um pouquinho a mais. Daí vai depender do seu gosto. Vou botar aqui. Metade do pacotinho. Gente, o pacotinho tem 40 gramas, tá? Usei a metade. É super pouquinho mesmo. Então, a gente ajusta aqui. E um truque é tu aqui, ó, passar um pouquinho o rolo. Porque assim vai grudar mais na massa, vai fundir aqui junto com a massa. Fica muito mais fácil de modelar. Não ficou nada no rolo. E agora sim, então, nós vamos cortar as tirinhas. As tirinhas aqui já vão ser um pouquinho mais larguinhas, tá? Em torno aí de uns 2 centímetros. Da mesma forma, ó, a tua forma não precisa untar. Então, aqui, ó, tu pode dar aquela enroladinha. E aqui um truque, gente, ó, gruda as pontinhas na forma para ele não desenrolar. Então vai ficar bem legal. São truques que a gente vai aprendendo ao longo, né, dos anos, aprendendo toda a panificação tradicional também. Então são truques bastante utilizados, mas que fazem diferença na hora da gente fazer as receitas, né? Mesmo que seja sem glúten, que tem algumas coisas que a gente precisa observar, cuidar com maior detalhe, tem outras que a gente pode se utilizar deles para ter os mesmos resultados, pelo menos na apresentação, né? Então aqui eu gosto de utilizar desse mesmo truque. Olha só.
Então, nesses aqui, ó, ele não vai desenrolar, mas também tu pode fazer isso, dar aquela amassadinha assim para ele não empenar na hora que tu estiver assando. E claro, né, gente, como eu disse para vocês, que aqui o segredo está na temperatura do forno. A gente tem que assar a 200 graus. A temperatura tem que estar bem elevada mesmo. Tá? Para a gente poder ter esses grissines aqui, esse aqui vai ficar super grandão, né? Vai ficar maravilhoso. Mas para a gente poder então ter ele crocante por fora e tá maciozinho por dentro, a gente precisa colocar então numa temperatura super elevada. Então eu vou levar ali, colocar no forno e aí já trago mais pulo do gato aqui para vocês. E olha só como estão os nossos grissines. Uma delícia, né? Eles ficaram no forno por 15 minutinhos. E uma recomendação bem importante. Para te poder guardar eles, tu deixa esfriar e aí depois tu coloca num pote bem fechado. Assim, tu vai ter ele por muito mais tempo. Vai continuar sequinho e crocante. Tá vendo só, gurias? É tanto pulo do gato e recomendações importantes que isso aqui mais parece um curso pago, como o programa Vida Boa Sem Glúten, com toda a ajuda que tu precisa para poder personalizar as tuas receitas, fazendo as substituições necessárias para te deixar elas conforme as tuas necessidades ou teu gosto pessoal. E aqui abaixo do vídeo tu encontra o link para te conhecer o programa. Porque agora, minha gente, nós vamos ter que experimentar, né? Fazer aquele sacrifício com essa receita deliciosa. Vou ter que provar esse grissini. Tá sentindo isso? Esse palitinho de pão, gente, é uma delícia só. Sequinho, crocante e um sabor, minha gente, que tu vai te apaixonar. Então, faz essa receita aí na tua casa, depois tu volta e me conta aqui nos comentários o que tu achou. E se tu ainda não está inscrita no canal, aproveita, te inscreve aqui, ativa o sininho para te poder receber as notificações sempre que uma receita nova entrar aqui no canal. E claro, para te ser avisada também de todas as aulas ao vivo que acontecem semanalmente aqui. Então eu espero que tu tenha gostado e nos vemos na próxima receita. Porque agora eu vou continuar fazendo esse sacrifício. Dá só uma olhadinha.